A questão é também, no fundo, de avaliar ou não da participação das pessoas em termos de construção dos orçamentos, se isso é mais responsabilizador ou, por outro lado, responsabilizante dos poderes públicos, políticos. Quer dizer, não, sempre com o problema de quem não ouviu a história toda, depois estar a cometer algum erro, mas acho que há uma outra componente também importante, que é com a própria opinião pública, ou com a participação pública, haver um reforço da capacidade de exercício de quem tem a competência para executar. Porque há uma tendência, que será, a meu ver, crescente, para duas coisas. Primeiro, para as pessoas quererem pagar menos e cada vez menos, ou seja, uma lógica de dúvida metódica sobre a valia e o mérito da utilização, enfim, dos recursos que o Estado e as autarquias, ou seja, que os poderes públicos vão sacando à população. E, por outro lado, há um crescente grau de exigência de pressão sobre o lado da despesa. Ou seja, toda a gente está mais ciente e consciente e conhecedora dos seus direitos e, portanto, exige cada vez mais e exige tudo, e muitas vezes não é possível ter tudo e, até em termos de receitas ou de cobranças de receitas, cobrar menos. Ou seja, não é possível para os poderes públicos terem menos receitas e conseguirem fazer mais despesa. Ou seja, aquilo que inclusivamente, quer em termos nacionais, quer em termos das autarquias, nós sabemos é que, quer o Orçamento de Estado, quer os orçamentos das várias autarquias, têm que ter reduções substanciais, porque estão todos para lá da linha vermelha. Ou seja, fala-se muito do déficit orçamental e da dívida que daí vai sendo gerada para gerações futuras, mas se olharmos ao quadro das nossas autarquias na sua generalidade, enfim, se não fossem públicas, já tinham aberto falência a sua esmagadora maioria. E, portanto, haver uma partilha mais fina e mais complexa com os cidadãos desses problemas, que é necessário haver receita para poder haver despesa e que tendencialmente terá que haver ou mais receita ou menos despesa, ou o mix das duas, para poder equilibrar aquilo que é, enfim, a vida financeira pública do país, sob pena de estar a gerar um peso superior em termos de futuro. Acho que é importante e que ajuda quem estiver, enfim, responsavelmente à frente dos lugares públicos. Bem, quem não estiver responsavelmente, obviamente, continuará a prometer tudo, porventura até a fazer tudo, e alguém depois há de pagar, como também sabemos que é um registro bastante normal, pelo menos usual, nestas peripécias das vidas públicas. Eu há muito tempo que defendo, mesmo em termos de campanha eleitoral, esta fica aqui também para o Fernando Mendonça, que se possa fazer logo no início, ou seja, não só a questão do orçamento participativo, mas o próprio programa eleitoral participado. Ou seja, entrando, enfim, em pormenores, e que espero que, de mecânica, da relojoaria, que espero que não façam prender demasiada atenção, mas para ser concreto, enviado um mailing a todos os cidadãos, não propriamente na lógica daquela carta ou daquela densidade, ou nas versões mais modernas de 5 frases, que é para as pessoas conseguirem aprender alguma coisa e não deitar imediatamente o papel para o lixo, mas haver, numa lógica de custar o dobro, de haver algumas ideias base, que no fundo era o que se dizia aqui, que são, enfim, que é a carga de opção estratégica de quem se candidata, e haver perguntas. Perguntas tão singelas como, por exemplo, se mandasse, para falar a linguagem corrente, qual era a sua prioridade para o Conselho? Ou se mandasse, qual era a sua prioridade para a sua freguesia? Se mandasse, qual era a sua prioridade para o seu bairro ou para a sua rua, ou seja o que for. E de alguma forma, enfim, de forma simples ou mais complexa, que também se podia, enfim, complexificar a questão, recolher algumas achegas que desde logo dessem um pulsar e um sentir mais próximo daquilo que são as verdadeiras expectativas das pessoas, porque de facto depois, na altura do voto, o voto não é divisível e portanto não se diz, bem, cada vez tem alguma razão, aquele tem um bocadinho mais, portanto o meu voto vai 40% para este, 60% para o outro. Isso não é possível, portanto o voto é uno e ou vai para um ou vai para o outro. E portanto há coisas com que as pessoas podem concordar até com a pessoa em causa, com o seu estilo, com o seu passado, com o seu histórico, enfim, com a sua maneira de ser, com a sua forma de abordar os problemas, mas não concretamente com algumas das soluções,
e porventura pode até concordar mais com as soluções apresentadas por outrem, mas não tem confiança nenhuma em quem se propõe protagonizar, enfim, esse mesmo projeto. E, portanto, tentar cruzar as duas coisas com as ideias de quem se candidata, individual ou coletivamente, mas também tentando beber as ideias daqueles depois que escolhem e que são os destinatários das políticas, parece-me interessante em termos da construção do programa eleitoral. Acho que é uma metodologia que depois se pode manter ao longo do mandato, passando nomeadamente pela questão dos orçamentos, ou por questões concretas, de opções, que são tomadas todos os dias, mas algumas possam ser mais relevantes. E acho que até do ponto de vista, enfim, eleitoral mais duradouro, acho que tem também algum potencial de virtude, porque, enfim, cada vez que se fizer algo que tenha respostas positivas dadas por alguns eleitores, enfim, devidamente identificados, por exemplo, se alguém disser na freguesia o essencial era ter, enfim, uma biblioteca na freguesia, se fizer a biblioteca e se quem decidiu fazer a biblioteca no dia a seguir escrever ou convidar para a inauguração da biblioteca todos aqueles que inicialmente responderam que o essencial era a biblioteca, é o chamado é dinheiro em caixa. Ou seja, é uma forma das pessoas sentirem que a sua própria participação foi consequente e que não foi esquecida. Ou seja, e hoje, quer dizer, há múltiplas maneiras de fazer isso, através dos meios, enfim, mais modernos, que não passa propriamente pelo mailing de correio, mas pode passar por consultas do género. É evidente que ainda não tão abrangentes, mas, nomeadamente, através de votações várias, sendo certo que essas votações também são muito sujeitas, muitas vezes, a manipulações, mas podem ser usadas a título indicativo também, e acho que há aqui um grande potencial de participação, há essa vontade, há os meios para que a participação seja feita, e depois pode ser complexificada, como tem sido, como foi aqui certamente dito, e das últimas respostas que eu ouvi, de uma lógica, enfim, de construção comum, porque às vezes quem está fora não tem a perfeita consciência daquilo que são os problemas com que se debate quem tem que decidir, não é? Ou seja, as coisas não são, muitas vezes, tão evidentes como parecem para quem está fora. Para quem está fora as coisas são relativamente fáceis, portanto nem se percebe porque é que a opção foi esta e não foi aquela. E, de facto, se havia problemas de segurança, porque é que não se havia de fazer uma esquadra da polícia, quando a realidade é bem mais complexa e, portanto, esse envolvimento, ainda que por tempo mais longo e a exigir mais entrega, mais tempo ocupado por quem tem depois que decidir, mas acaba por ter resultados, porventura, bastante mais positivos, quer em termos da maior percepção de quem decide daquilo que são, enfim, o pensamento e as expectativas de quem é suposto ser servido, como por parte de quem é suposto ser destinatário das medidas, uma maior percepção dos problemas com que se confronta quem tem que tomar as decisões. E, portanto, esta proximidade eu acho que é, diria eu, espero, inevitável, esta aproximação e esta lógica. Porque acho que os tempos que vivemos são tempos que tenderão, enfim, uma lógica de ruptura, de afastamento e de sucessiva crítica e de grande dimensão mediática da crítica, e acho que é preciso voltar ao indivíduo, quer dizer, contactar e tentar falar com cada uma das pessoas, não propriamente em conversas de café, mas utilizando, enfim, os meios hoje disponíveis, para tentar evitar, quer dizer, algumas massificações de informação que às vezes de informação têm pouco, ou seja, é apenas a pastilha que alguém quer que outros engulam. E, enfim, como há muitas pastilhas todas iguais, que saem de repente para toda a gente engole a mesma pastilha, portanto depois tem exatamente os mesmos sintomas de cura ou de doença que é suposto ter com a pastilha. E, portanto, convém haver esta aproximação, e acho que a questão do orçamento, que é sempre a velha questão das massas, aqui não massas populacionais, mas massas financeiras, é sempre uma boa forma de uma aproximação, que é exatamente tentar quebrar também essa ideia, ainda que a ideia tenha razão de ser, de que os poderes públicos gastam mal o dinheiro que pedem às pessoas.